Senhoras e senhores, muito boa tarde a todas e a todos. Inicia-se, neste momento, a sessão solene do órgão especial destinada a empossar os candidatos nomeados para o cargo de juiz de direito substituto, aprovados no concurso público de provas e títulos para ingresso na carreira da magistratura do Estado de Minas Gerais, referente ao edital número 01 de 2021. Informamos que este evento tem a transmissão ao vivo pelo canal oficial do Tribunal de Justiça no YouTube. Assume a presidência desta sessão o desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Convidamos para comporem a mesa de honra o primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Alberto Vilas Boas Vieira de Souza. Convidamos o segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça e diretor superintendente da Escola Judicial, desembargador Edésio Fernandes, o desembargador Renato Dresch. Convidamos a terceira vice-presidente do Tribunal de Justiça, a desembargadora Ana Paula Nanete Caixeta. Convidamos o Corregedor-Geral de Justiça e presidente eleito do Tribunal, o desembargador Luiz Carlos de Azevedo Correia Júnior. Convidamos a vice-corregedora-geral de Justiça, a desembargadora Ieda Monteiro Atias. Convidamos o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais e também presidente do Colégio de Presidentes Regionais Eleitorais, o desembargador Otávio Augusto Denigres Bocalini. Convidamos o presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, desembargador Jadir Silva. Convidamos a chefe de gabinete da Defensoria Pública de Minas Gerais, a defensora Caroline Loureiro Goulart Teixeira, representando a defensora pública geral, doutora Raquel Dias. Convidamos o advogado-geral adjunto do Estado de Minas Gerais, Fábio Nazar, representando o advogado-geral Sérgio Pessoa. Convidamos o presidente da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES, o juiz de direito Luiz Carlos Rezende Santos. Convidamos o diretor institucional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, o advogado Rômulo Brasil de Avelar Campos, representando o presidente da Ordem, em exercício, a presidente Ângela Botelho. Registramos, senhoras e senhores, a presença dos ex-presidentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Pedro Carlos Bittencourt Marcondes, desembargador Geraldo Augusto de Almeida e desembargador Gilson Soares Lemes. Presente também nesta solenidade de posse, o magistrado mais longevo do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Elison Guimarães, com 103 anos de idade. Senhores desembargadores, juízes de direito, autoridades do mundo oficial, desembargador Elison, autoridades do mundo oficial de Minas Gerais, autoridades civis e militares, familiares e amigos dos empossandos, servidores do Tribunal de Justiça, aos que nos assistem pelo canal do Tribunal no YouTube, senhoras e senhores. Com a palavra agora o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho. Declaro aberta esta sessão solene do órgão especial para a posse dos candidatos nomeados para o cargo de juiz de direito substituto do Estado de Minas Gerais. Convido os empossandos a adentrarem o recinto.
Vamos receber, então, os empossandos Ismael Fernando Poli Vilas Boas Júnior. Guilherme Barros Dominato. Ana Carolina Ferreira Marques dos Prazeres. Isabela Vieira de Souza Gouveia. Priscila de Fátima Barbosa Pinto. Fernanda Rabelo Dutra. Clara Maciel Antunes Barbosa. Sinara Soares Guerra Gidete. Gustavo Duarte Vieira. Amanda Charbel Salim. Marcos Paulo Soares Nangino. Gessé Alcântara Soares. Iago Abreu Barbosa dos Santos. Robson Monteiro Rocha. Matheus Oliveira Santos. Leônidas Amaral Pinto. Lorena Frederico Soares. Thaís Aparecida da Silva Oliveira. Isabela Cristina Marques Nascentes. Catarine Mecone da Silva. Vanessa Harumi Iwaza. Guilherme Monteiro Paulino. Isadora Nicole da Silva. Estevão Augusto Queiroga de Pinho. Tiago Borges de Oliveira. Lucas Carvalho Soares Freitas. Pedro Eduardo Caquitani. Alessandra de Souza Nascimento Gregório. Renato Ivan Filho. Alain Martins Ribeiro. Laís Lopes Sena. Lucas Francisco Marsola Sanches. Gabriel Portilho Ribeiro. Fábio do Espírito Santo. Danilo Soares Cordeiro. Guilherme Pimenta. Vitor Marcos de Almeida Silva. José Francisco Tudeia Júnior. Matheus José de Souza Cursaui. Naira Caroline Guerino Biondo. João Paulo Toledo. Maicon Túlio Vaz. Ezequiel Pereira Moura. Isabela Tangari Coelho. Federico Maia Santos. Bruno de Souza Viveiros. Giovana Pereira de Souza Melo. Alain da Silva dos Santos. Bruno Henrique da Costa Lima. Lívia Maria Franco da Silveira. Douglas Teixeira Barroco. Suelen Luxinski Florentino. Ingrid Marques Cabral. Ricardo Augusto de Castro Zingoni. Bruno Rodrigues Fonseca. Douglas Silva Dias. Patrícia Bergamache de Araújo. João Paulo Bispo de Abreu. Cláudia Atanásio Colbe. Rodrigo da Silveira. César Nicolau Mellen Júnior. Bruno Mota Couto. Carolina Moreira Gonzales Fonseca e Emílio Guimarães Moura Neto. Senhoras e senhores, convidamos todos para ouvirmos o hino nacional brasileiro e, em seguida, o hino do Poder Judiciário de Minas Gerais, que serão interpretados pelo Quinteto de Cordas da Orquestra Jovem do Tribunal de Justiça.
Senhoras e senhores, registramos também a presença nesta solenidade da comissão do concurso, comissão formada pelos desembargadores Rogério Medeiros, presidente da comissão, desembargador Caetano Levi Lopes, desembargadora Sandra Fonseca e desembargador Carlos Henrique Perpétuo Braga. Também compõem a comissão, pelo Ministério Público, a Procuradora de Justiça Célia Beatriz Gomes e pela Ordem dos Advogados do Brasil, a advogada Sabrine Torres Lage Peixoto de Melo. Vamos agora dar início aos atos de posse. Convidamos o bacharel Guilherme Barros Dominato, segundo colocado no concurso, para fazer a leitura do termo de compromisso. Solicitamos que todos os empossandos fiquem de pé, com o braço direito estendido, e ao final da leitura e em voz alta, prestem o seguinte juramento: assim o prometo. Prometo, sob a proteção de Deus, desempenhar leal e honradamente as funções do cargo de juiz de direito substituto do Estado de Minas Gerais, respeitando as Constituições da República e do Estado de Minas Gerais e as leis. Assim o prometo. O secretário do órgão especial, Tiago Tinano, faz agora a leitura do termo coletivo de posse e exercício. Aos 9 dias do mês de maio do ano 2024, perante o órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em sessão solene, presidida pelo excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, compareceram os bacharéis nominalmente chamados, nomeados para o cargo de juiz de direito substituto, conforme atos publicados no Diário do Judiciário Eletrônico de 8 de maio de 2024, a fim de se empossarem no referido cargo, tendo prestado o compromisso legal. Em seguida, foram declarados empossados no cargo de juiz de direito substituto. Para constar e para que produzam os seus devidos e legais efeitos, mandou o excelentíssimo senhor desembargador presidente que se lavrassem os respectivos termos de posse, que, lidos e achados conforme, serão assinados. O presidente do Tribunal de Justiça assina agora o termo coletivo de posse. Declaro empossados os novos juízes de direito substitutos do Estado de Minas Gerais. Meus parabéns. Senhoras e senhores, o órgão especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais instituiu, em 17 de julho de 2014, a medalha Juiz de Direito Antônio José de Souza Levenhagem, destinada a agraciar o candidato que, devido ao seu esforço e dedicação ao disputar uma vaga no concurso de ingresso na carreira da magistratura mineira, alcança desempenho notável, ocupando a primeira colocação no certame. A escolha do patrono da medalha, Juiz de Direito Antônio José de Souza Levenhagem, é uma justa homenagem ao ilustre juiz mineiro, exemplo de altruísmo, empreendedorismo, coragem, dedicação à justiça, à cátedra e à literatura jurídica. Serviu de exemplo para Minas Gerais e para o Brasil, engrandecendo o Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais no cenário nacional. Neste momento, a medalha Juiz de Direito Antônio José de Souza Levenhagem será conferida ao primeiro colocado no concurso público. Para a condecoração, convidamos o desembargador-presidente José Arthur de Carvalho Pereira Filho
e o segundo vice-presidente e diretor da Escola Judicial, desembargador Edésio Fernandes, o desembargador Renato Dresch. Convidamos o juiz de direito substituto, Ismael Fernando Poli Vilas Boas Júnior, para receber a condecoração. Para participar deste momento, convidamos sua esposa, Rana de Carvalho Vilas Boas. Eu vou aqui quebrar um pouquinho o protocolo, porque eu conheço a família desse menino aqui, tem 50 anos. Então é uma alegria redobrada entregar para ele essa medalha, e lembrando do saudosíssimo deputado Dene Moreira, que foi amigo da minha família, a sua mãe, a Ude, o Deninho, o Silvinho, pessoas da minha maior intimidade. Então é uma honra maior entregar essa medalha a esse brilhante juiz. Obrigado. Convidamos o juiz de direito substituto Ismael Fernando Poli Vilas Boas Júnior a assinar o livro de registro da medalha. Para falar em nome dos empossados, convidamos o juiz de direito substituto Ismael Fernando Poli Vilas Boas Júnior. Boa tarde. Cumprimento, em primeiro lugar, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, desembargador José Arthur Filho. Uma honra enorme estarmos aqui hoje. Cumprimento o excelentíssimo senhor Corregedor-Geral de Justiça e presidente eleito para o próximo biênio, desembargador Luiz Carlos Correia Júnior, na pessoa de quem eu estendo meus cumprimentos a todos os integrantes da digníssima mesa de honra. E cumprimento também pessoa do desembargador Franklin Higino Caldeira Filho, na pessoa de quem eu estendo meus cumprimentos a todos os magistrados e magistradas aqui presentes. Dirijo a palavra agora a todos que nos acompanham, seja aqui neste egrégio Tribunal de Justiça, seja pela transmissão ao vivo pela internet, para dizer que esta tarde, de 9 de maio de 2024, é muito auspiciosa. Para além do céu azul de outono que recobre a capital mineira, tão bela nesta época do ano, celebra-se hoje solenidade que, ouso dizer, é o ápice do ideário republicano, a posse de aprovados em concurso público.
Embora, à luz da sesquicentenária história deste Tribunal de Justiça, o ato possa parecer ordinário, é preciso ressaltar a cada nova repetição de sua prática seu aspecto fundamental, que é de vitória da impessoalidade sobre o clientelismo, da legalidade sobre o arbítrio, do mérito sobre o favor. Esta tarde, esta posse é, em si, uma nova vitória da Constituição da República. Neste cenário belíssimo, em meio a autoridades digníssimas, quis o destino e o protocolo que me fosse concedida a alta honraria de dizer algumas palavras, representando assim a turma de empossandos. Sabes que com as palavras pode-se fazer muito. O jurista, então, sabe-o por excelência. Afinal, o direito é feito de palavras, e com elas rege e ordena toda a vida social. Mas eu não vou a tanto, eu não pretendo muito. Com essas palavras, pretendo realizar apenas 3 ações: reconhecer, agradecer e exortar. Em primeiro lugar, pois, aos novos juízes e juízas, reconhecer-lhes a coragem, a persistência, a dedicação, o mérito. Não foi fácil. Nunca foi fácil. Não canso de repetir uma imagem que pode ser familiar. O concurseiro se vê sentado estudando, uma sexta-feira à noite, uma legislação truncada. No sábado, uma jurisprudência controvertida. No domingo, uma doutrina indecifrável. Na segunda-feira, a revisão de tudo isso. Confusão, cansaço, angústia e desânimo. Olha para si e vê um estranho. Faz aquilo que ninguém mais está fazendo e não pode fazer aquilo que todos fazem. É preciso reconhecer, pois, as horas de estudo, os dias de sacrifício, os anos de sonho. A rota para a magistratura mineira não foi diferente. Percalços, sim, muitos. Mas uma pessoa muito sábia na minha vida já então me dizia, muito antes do edital ser publicado: Ismael, a vida não é uma linha reta. De fato, a vida, como o concurso, como a carreira, como todas as coisas da vida, é tortuosa, é pedregosa, é escorregadia. É uma estrada bem mineira. E assim, do angulado de suas curvas, de Niemeyer o traçado inesperado de suas formas, da subida extenuante de suas ladeiras e morros, ei-la, esta tarde, em Belo Horizonte. Ei-la, a vitória que fora prometida, a quem se dispusesse a se aventurar por todas as etapas, por todas as provas, por todas aquelas horas de estudo, dias de sacrifício, anos de sonho. Ei-la, depois de todos os obstáculos, a toga, para juízes e juízas que dela se fizeram merecedores. Passo agora ao agradecer. Para tanto, volto-me à imagem antes invocada, do concurseiro, com o qual imagino que muitos estão familiarizados. Vejo seu olhar focado nos livros, sua mente processando freneticamente as informações, seu espírito fechado em foco e disciplina. Seria natural pensar que essa figura é isolada, é solitária, ensimesmada e, quiçá, egoísta. No entanto, há algo a mais neste cenário. Algo sutil, por vezes quase imperceptível, mas sempre presente. Olho para este auditório lotado e logo percebo: não
nunca estivemos verdadeiramente sozinhos. Nossos pais e mães, nossas companheiras, nossos companheiros, nossos amigos e amigas, nossa família, o apoio diário, incessante e incansável que vocês nos deram foi imprescindível para que pudéssemos chegar até aqui. Papais e mamães, se por algum momento duvidamos de nós mesmos, vocês confiaram em nós e transmitiram essa confiança quantas vezes foi necessário. Esposas e maridos, se por algum momento perdemos energia para continuar, vocês, com seu amor, nos deram energia vital para seguirmos adiante. Amigos e amigas, se por algum momento nos questionamos e nos estranhamos, vocês, com a sua amizade, nos lembraram de quem somos e por que decidimos esse caminho. A vocês que sempre estiveram conosco nas dificuldades, a nossa mais profunda gratidão. Vocalizo agora 64 corações palpitantes de alegria e emoção para dizer com muita sinceridade, muito obrigado. Por fim, ouso proceder à exortação. Tomamos posse hoje como juízes e juízas de direito, investidos de jurisdição e membros do Poder Judiciário. Em qualquer ângulo que se veja, o colosso da missão que nos aguarda é impressionante e desafiador. Num Estado democrático, o Poder Judiciário é a última esperança na luta por direitos, a última trincheira entre a violência anárquica e a paz social. Não duvidemos, as questões fáceis ficam pelo caminho. Aos juízes cabe decidir as difíceis. Aquelas sobre as quais não há consenso e persiste a controvérsia. E não bastará que a decisão seja certa na consciência do julgador. É preciso que ela seja compreendida como justa pelos seus destinatários e pela sociedade. Para tanto, deve ser o resultado de um processo justo, conduzido de forma dialógica, respeitosa e eficiente pelo juiz. Decisão surpresa, decisão tardia, decisão solipsística não resolvem o problema, agravam-no. Deveras, a ninguém interessa o encastelamento de magistrados e magistradas. Do isolamento no gabinete se produzem muitas sentenças, mas não se obtém necessariamente a solução de litígios. O juiz e a juíza integram a sociedade e devem com ela dialogar, devem se acercar dos desafios de sua comarca e das angústias de seus jurisdicionados. Colegas, o povo mineiro aguarda ansiosamente a nossa chegada. Um povo de cultura e história riquíssima, mas carente de segurança e de respostas, que clama por nossa presença. A importância de nossa presença não pode ser subestimada, menos ainda olvidada. Por vezes, a providência jurisdicional esperada não tem nem forma prescrita em lei. Não está no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Por vezes, aquilo que se espera de nós e que somente nós poderemos dar é uma oitiva qualificada, um olhar atento e um espírito sensível. Por isso, que não percamos jamais o assombro perante a miséria humana em qualquer de suas formas, a pobreza, a ignorância, a desonestidade e a violência. E, malgrado a inquietude interna, móvel de nosso ser,
possam as nossas ações e as nossas decisões constituir para o mundo exterior mensagens de equilíbrio e de restauração. Que nos seja dada sabedoria para compreender nosso papel. Rejeitemos o heroísmo. Hercúlea é a nossa missão, mas os juízes e as juízas não têm de ser Hércules. A nossa virtude é serena. O prestígio do nosso cargo no seio da sociedade não se faz ex lege, mas sim diariamente, com a seriedade e humildade do trabalho em prol do bem comum. A justiça que promove a paz social é obtida pela prudência e não pelo ímpeto, por vezes, muito mais pela conciliação do que pela adjudicação. Já me encaminhando para o final, registro que a justiça humana é, por definição, sujeita a falhas. Mas, se ela deixar de ser humana, já terá falhado irremediavelmente. Devemos abraçar as novas tecnologias, que são o futuro, todavia, sem nunca perder a nossa humanidade. É reconhecer que por detrás de cada processo, de cada alvará, de cada mandado de prisão, há pessoas. Da mesma forma, por detrás de cada decisão, que haja um juiz e uma juíza, sensíveis e compromissados com a ética do seu trabalho. Sobre a impossibilidade e, ao mesmo tempo, a necessidade de uma justiça de homens e mulheres, para homens e mulheres, trago do grande sertão o sublime Guimarães Rosa. Quem sabe direito o que uma pessoa é? Assim sendo, o julgamento é sempre defeituoso, porque o que a gente julga é o passado. Mas, para o escriturado da vida, julgar não se dispensa. Carece. Só que uns peixes têm que nadam rio arriba, da barra às cabeceiras. Lei é lei? Loas. Quem julga já morreu. Viver é muito perigoso mesmo. Enfim, convido a turma de novos magistrados e novas magistradas a levarmos juntos essa justiça impossível, mas tão necessária, para Belo Horizonte, para Muzambinho, no sul de Minas, para Governador Valadares, a joia do Rio Doce, para Entre Rios, Resende Costa, Conselheiro Lafayette, para Araxá, para Bambuí, Caratinga, Juiz de Fora, Montes Claros, para Ouro Preto, Diamantina, Paracatu, Araçuaí, Uberlândia, Uberaba, para Minas Gerais. Ó Minas Gerais, a você que nos acolhe no abraço de suas montanhas, eu peço que ilumine os seus magistrados e suas magistradas, para que, doravante, sempre e em qualquer lugar, sejamos servos fiéis de sua liberdade e de sua justiça. Muito obrigado. Senhoras e senhores, vamos ouvir agora o pronunciamento do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho. Eu cumprimento o
desembargador Alberto Vilas Boas, primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça. Cumprimento ainda o desembargador Renato Luiz Dresch, segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça. A terceira vice-presidente, desembargadora Ana Paula Nanete Caixeta, o corregedor-geral de Justiça e presidente eleito do Tribunal de Justiça, o desembargador Luiz Carlos de Azevedo Corrêa Júnior. Cumprimento ainda a desembargadora Ieda Monteiro Atias, vice-corregedora-geral de Justiça. Cumprimento ainda os ex-presidentes do Tribunal de Justiça, que aqui se encontram, os desembargadores Pedro Carlos Bittencourt Marcondes, Geraldo Augusto de Almeida e Gilson Soares Lemes. Não poderia deixar também de cumprimentar e exaltar a figura dos membros que compuseram a comissão do concurso. Os desembargadores Rogério Medeiros, o desembargador Caetano Levi Lopes, a desembargadora Sandra Fonseca, o desembargador Carlos Henrique Perpétuo Braga, a procuradora de Justiça Célia Beatriz Gomes, a advogada Sabrine Torres Lage Peixoto de Melo e também os suplentes Letícia Ateniense, Carlos Roberto Faria, Bruno Terra Dias, Genil Anacleto, Lailson Baeta Neves. Cumprimento ainda os desembargadores, juízes de direito, autoridades do mundo oficial de Minas Gerais, autoridades civis e militares, familiares e amigos dos empossandos, servidores do Tribunal de Justiça e aos que assistem pelo YouTube. Meus senhores e minhas senhoras. Começo pedindo licença para iniciar meu pronunciamento abrindo aspas. Essa lembrança que nos vem, às vezes, folha súbita, que tomba, abrindo na memória a flor silenciosa de 1001 pétalas concêntricas. Essa lembrança, mas de onde? De quem? Essa lembrança talvez nem seja nossa, mas de alguém que, pensando em nós, só possa mandar um eco do seu pensamento nessa mensagem pelos céus perdida. Ai, tão perdida que nem se possa saber mais de quem. Fecho aspas. Nesses versos que ecoam e que escoam poesia, o escritor Mário Quintana usa a bela imagem da memória como uma flor que desabrocha ao ser provocada por uma lembrança, desencadeando todo um fluxo de recordações. Nessa solenidade em que damos posse aos novos juízes e juízas do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, é provável que o baú de memórias dos empossandos tenha se aberto em 1000 pétalas, expondo de um só golpe uma miríade de rememorações. Eles se veem assim diante de um caleidoscópio de situações vividas. Afinal, como nos diz a poeta Adélia Prado, abro aspas, a memória é contrária ao tempo. Enquanto o tempo leva a vida embora como vento, a memória traz de volta o que realmente importa, eternizando os momentos. Fecho aspas. Talvez as senhoras e os senhores agora se recordem de acontecimentos adormecidos no tempo feliz de sua infância e adolescência, quando todo um mundo de possibilidades se descortinava, com um chamado para que fosse desbravado. Vem na sequência as lembranças da época dos bancos escolares, das aprendizagens e descobertas do ensino médio, da escolha pelo curso do direito. Talvez surjam memórias dolorosas de batalhas necessárias para que finalmente estivessem aqui. Na sucessão de dias em que foram construindo suas trajetórias, houve a decisiva escolha
por abraçar a carreira da magistratura e, assim, assumir a delicada e exigente missão de distribuir justiça. Optaram por uma profissão que clama por mulheres e homens vocacionados, capazes de assumir com coragem, aceitação e resiliência um ofício que exige muitos sacrifícios pessoais e longas jornadas de trabalho em uma labuta diária com questões complexas. Para que o dia de hoje finalmente chegasse, esses homens e mulheres tiveram de disputar um concurso extremamente concorrido, no qual investiram incontáveis horas de estudo. Cada um deles certamente guarda dentro de si os inúmeros sacrifícios que tiveram de fazer e os obstáculos que precisaram superar para que pudesse estar aqui neste momento. Esta solenidade simboliza, assim, o coroamento de uma longa caminhada, uma vitória compartilhada com familiares e amigos, com quem certamente dividiram intensas expectativas ao longo de todo esse processo. Sentados em alguma poltrona deste auditório, certamente há vários pais e mães com os olhos umedecidos de emoção e o peito a explodir de orgulho. Muitos outros entes queridos, contudo, não testemunham essa cerimônia, pois já partiram para outra dimensão. Contudo, o desmesurado amor que depositaram em seus filhos se faz presente, pois foi, sobretudo, esse estoque de afeto e cuidado que trouxe seus descendentes até aqui. Aos empossandos, digo-lhes que, com esta posse, encerra-se uma importante etapa de suas vidas e inicia-se outra, igualmente repleta de desafios, aprendizagens e realizações. Em breve, as senhoras e os senhores irão desembarcar em alguma cidade no interior dessas vastas Minas Gerais para assumir uma comarca. Irão, então, fazer a primeira audiência, presidir o primeiro tribunal do júri, proferir a primeira sentença. Irão condenar ou absolver, reconhecer ou não direitos, decidir pela liberdade ou pela prisão de um indivíduo, dosar penas, ou seja, serão as vozes a dar respostas à mãe que roga por justiça ante o assassinato de um filho. Seus atos, caros juízes e juízas, irão mudar destinos. Em cada comarca permanecerá o enfrentamento diário de processos de toda natureza, atravessados por dramas humanos diversos. No final de um intenso dia de trabalho, contudo, as senhoras e os senhores irão experimentar o sentimento de exercer uma belíssima profissão, que pode contribuir para tornar nossa sociedade mais justa. Essa posse se realiza em um momento de grande significado para a Corte Mineira, o ano de 2024, que marca o sesquicentenário de instalação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, criado por meio de um decreto de Dom Pedro II, em 1873, instalado em 3 de fevereiro de 1874, na antiga Vila Rica. Hoje, 150 anos depois, essa turma, na qual há tantos jovens, possa-se diante de nós, com o compromisso de honrar toda a estirpe de grandes magistrados que se sucederam na Justiça de Minas nas últimas 15 décadas. O Tribunal Mineiro é hoje a segunda maior corte estadual do país, sendo reconhecido nacionalmente pelo qualificado corpo de magistrados e servidores, pela alta produtividade, pelo
compromisso com uma governança pautada em uma gestão pública eficiente, pelas iniciativas do campo da sustentabilidade e da responsabilidade social. Para que esta gloriosa trajetória seja louvada, as senhoras e os senhores devem pautar suas carreiras pela operosidade, pela integridade, pelo dever cívico. Persigam permanentemente o bem comum, a paz social. Não se fechem em seus gabinetes. Olhem com sensibilidade e genuíno interesse a realidade das comunidades onde irão atuar. Assim, efetivamente, a face humana da justiça. Sejam efetivamente a face humana da justiça. As senhoras e os senhores vestirão capas pretas, mas não serão super-heróis. Permitam-se comover e agir diante dos dramas humanos com que irão se deparar. E como também aconselha o jurista italiano Calamandrei, tenho, abro aspas, largueza de ideias, a despreconceituosa experiência do mundo, a cultura que permite entender os fermentos sociais que fervilham sobre as leis, a literatura e as artes que ajudam a penetrar os mais profundos mistérios do espírito humano. Recordo-me aqui ainda do saudoso jurista e incansável humanista Mário Moacir Porto, que certa feita disse que, aspas, a lei não esgota o direito, assim como a partitura não esgota a música. Essas palavras do professor paraibano nos oferecem muitas camadas, e uma delas se refere à ideia de que o direito requer interpretação. Elas nos lembram também que o direito é vivo, testa a nossa capacidade de dar respostas ao chamado, aspas, espírito do tempo, e solicita, de nossa parte, permanente esforço de aprendizagem, diálogo frequente com os nossos pares e contínuo exercício de reflexão. Caros empossados, como inspiração para essa nova fase que se iniciam, gostaria de deixá-los com alguns fragmentos de um poema do grande ensaísta, jornalista e poeta norte-americano Walt Whitman, pois penso que os versos dele precisam ser repetidos por nós a cada novo dia, como inspiração para que jamais nos esqueçamos de que a vida precisa ser sorvida por nós em toda a sua intensidade e de que devemos sempre fazer valer a pena. Disse ele, aspas, aproveita o dia, não deixes que termine sem teres crescido um pouco. Não te deixes vencer pelo desalento. Não abandones tua ânsia de fazer de tua vida algo extraordinário. Não deixes de crer que as palavras e as poesias, sim, podem mudar o mundo. Porque passe o que passar, nossa essência continuará intacta. Somos seres humanos cheios de paixão. A vida é deserto e oásis. Nos derruba, nos lastima, nos ensina, nos converte em protagonistas de nossa própria história. Não deixes nunca de sonhar, porque só nos sonhos pode ser livre o homem. A cada um dos juízes e juízas hoje empossados, minhas efusivas congratulações. Gostaria de manifestar meus parabéns a todas e a todos, destacando aqui o primeiro colocado no concurso da magistratura, o agora juiz Ismael Fernando Poli Vilas Boas Júnior, filho de Ismael Fernando Poli Vilas Boas e Maria de Lourdes Mota Moreira Vilas Boas, e neto do deputado Dene Moreira, família com a qual, como já disse aqui, tem um histórico de relacionamento excepcional.
que cada um dos senhores e das senhoras possam encontrar no Judiciário Mineiro um espaço de autorrealização e de efetiva ação para a edificação de uma sociedade mais justa, mais próxima e pacífica. E que jamais se esqueçam da declaração do adorável cavaleiro andante Dom Quixote de La Mancha, que sentencia, abro aspas, a justiça é mais que um pedaço de pão. Muito obrigado. Senhoras e senhores, após o encerramento desta sessão solene pelo presidente do Tribunal de Justiça, os empossados receberão os cumprimentos no saguão de entrada do tribunal. Solicitamos a todos que aguardem em seus lugares a saída dos empossados. Solicitamos também que participem da pesquisa de satisfação em relação a esse evento, através do QR Code afixado nas paredes laterais do auditório. Para o encerramento, com a palavra, o desembargador-presidente José Arthur de Carvalho Pereira Filho. Antes de encerrar essa sessão, agradeço a presença das autoridades, dos magistrados, dos membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, dos advogados, servidores do Judiciário, familiares e amigos dos juízes de direito substitutos que prestigiaram essa solenidade. Meus parabéns a todos vocês. Declaro encerrada a sessão.